Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Matheus Oliveira e seja bem-vindo à nossa aula de número 4 do nosso curso de PowerPoint. O objetivo dessa aula é a gente falar um pouco sobre o grupo fonte, tá? É um grupo aí que vai ser muito utilizado por vocês. Explicar ali os recursos que tem, para que serve, tá? Para que você consiga aí ter mais agilidade na criação do seu conteúdo, tá certo? Bom, eu abri aqui um arquivo em branco, vou deletar aqui essas caixas de texto, tá? Deletei e vou aqui em inserir texto, caixas de texto e vou abrir a minha. Por que você fez isso, Matheus? Para você criar a memória aí de que inserir texto, caixa de texto, eu tenho a caixa de texto, ok? Bem, quando eu crio a minha caixa de texto, eu posso digitar dentro dela, tá? Certo? Quando eu digito algo dentro da minha caixa de texto, talvez eu gostaria de editar esse texto. Que forma de edição? Aumentar o tamanho, diminuir o tamanho, tá? Mudar a fonte, destacar esse texto, ok? E quando eu estou dentro de uma caixa de texto, eu preciso colocar na cabeça o seguinte contexto. Eu tenho a caixa de texto pontilhada e a caixa de texto contínua. Como assim? Ó? Quando eu clico dentro da minha caixa de texto, as linhas dela ficam pontilhadas. E quando eu clico na linha da caixa de texto, a linha fica contínua. O que isso significa? Quando a caixa de texto ela está pontilhada, significa que eu vou fazer uma edição local, ou seja, em uma palavra específica, em uma letra específica, tá? E quando eu clico na caixa de texto e a linha fica contínua, significa que toda alteração que eu for fazer ali vai ser em toda a caixa de texto, tá? Em tudo que está escrito ali dentro, tá certo? Então, inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na minha caixa de texto, na linha, de modo que ela fique contínua, porque eu quero mudar tudo que está escrito ali dentro, tá certo? Eu vou vir aqui na página inicial, grupo fonte. Primeiro de tudo, eu vou vir no tipo da fonte, ou seja, no texto. Nesse momento, o texto aqui, o nome da fonte que a gente está usando é o calibre, tá? Só que se eu clico aqui nessa setinha, eu tenho acesso a várias fontes, tá? Que o PowerPoint disponibiliza pra gente, tá certo? Vou até mover um pouco essa caixa de texto aqui, ó, para que vocês consigam ver essas fontes, tá? Então, quando eu clico ali na minha caixa de texto, grupo fontes, e clico aqui na fonte, ó, eu já posso ir mudando, tá? O texto que eu quero de acordo com a minha vontade, ok? Só eu escolher um e deixar. Vou dar o Ctrl Z aqui para voltar. E vários Ctrl Z para voltar onde eu estava. Depois que eu escolho a minha fonte, muito cuidado com isso, tá? Para você não escolher uma fonte que não tem nada a ver com o seu público. Eu tenho o tamanho dela. O tamanho dela eu posso mudar de várias formas. Então aqui, ó, veja que está tamanho 18. Nesse momento, o tamanho da minha fonte é 18. Eu posso mudar manualmente, então posso colocar aqui 20, 22, tá? Eu posso clicar aqui nessa setinha e mudar com as opções que eu tenho aqui dentro, tá? Ou eu posso vir nesse azinho aqui, ó, que é o aumentar tamanho da fonte, que é o azinho com a seta para cima. Então, quando eu clico, a fonte aumenta. E eu tenho o azinho para baixo, que é o diminuir tamanho da fonte. Então, quando eu clico, a fonte diminui. Beleza? Aqui em fonte também, eu tenho o negrito. O que o negrito ele faz, né? Quando eu clico nele. Ele deixa a fonte um pouquinho mais espessa, tá? Então, às vezes, para destacar algo, você coloca o negrito, tá certo? Coloquei o negrito, quero desfazer. Veja que quando o negrito ele está selecionado, eu fico com um quadrado cinza em volta do recurso. Quando eu clico de novo, ele retira. Beleza? Eu tenho também o itálico, que ele vai deitar um pouco a letra. Posso utilizar tá, negrito com itálico, não tem problema. Eu tenho o sublinhado para destacar algo, então, por exemplo, um negrito com sublinhado para dar um destaque. Eu tenho essa opção aqui de sombra de texto, ele meio que joga um pouco o texto para fora da página, tá? Com o negrito também fica legal para dar um destaque. Eu tenho o taxado, que ele risca, tá? Então, às vezes, essa lei aqui não vale mais, aí você risca, tá? Eu tenho aqui também o espaçamento do texto, então, por exemplo, Matheus dos Santos, está dessa forma. Eu posso deixar muito justo, justo,
normal, afastado, muito afastado ou mais espaçado aqui, que eu não vou entrar no mérito, tá? Mas deixa no normal, tá? E eu tenho aqui também, se eu quero a letra maiúscula ou minúscula. Então, por exemplo, eu escrevi isso aqui, ó, tudo minúsculo. Apesar que eu acho que ele não vai deixar, mas escrevi assim, ó. Primeira letra maiúscula e o resto minúsculo. Eu gostaria de deixar a primeira letra de cada palavra maiúscula. Como é que eu faço? Clica na sua caixa de texto de modo que a linha fique contínua, grupo fonte, e vem aqui, ó, em maiúsculas e minúsculas. Aqui eu posso escolher, ó, primeira letra da frase em maiúscula. É o que já tem. Tudo em minúscula. Ele deixa tudo em minúscula. Eu quero tudo em maiúscula. Deixa tudo em maiúscula. Eu quero colocar cada palavra em maiúscula. Então, a primeira letra de cada palavra fica maiúscula. Ou eu posso alternar maiúsculas e minúsculas, tá? Não faz muito sentido, mas tá aí a dica. Eu vou deixar tudo maiúsculo. Eu tenho também aqui o azinho, tá? Que é a cor da fonte. Na cor da fonte, eu vou alterar a cor do texto. Então, se eu clico aqui nessa setinha, ó, eu tenho aqui acesso às cores, né? Que tem aqui como padrão, ok? E eu escolho a cor do meu texto. Aqui na cor do texto, nós temos aqui, ó, o conta-gotas, tá? Para que serve esse conta-gotas? Vou demonstrar para vocês, ó. Vou vir aqui em inserir, ilustrações, grupo formas, e vou abrir aqui, ó, vou escolher aqui nos retângulos, esse retângulo normal, tá? Vou abrir esse retângulo. Clico sobre o retângulo, venho aqui em formatar, preenchimento de forma, mais cores de preenchimento. Venho aqui no padrão, ó, e escolho, por exemplo, esse rosa aqui e dou OK. Volto para a página inicial. Imagina que você tem uma foto, uma forma com a cor que não tem aqui, ó, nesse azinho aqui, ó. Tá? O que eu posso fazer? Página inicial, grupo fonte, clico, venho aqui em conta-gotas e clico sobre essa forma. Ele reconhece que cor é essa e joga para dentro do meu texto, tá? Então é para isso que serve o conta-gotas. Ok? Vou dar o Ctrl Z aqui para desfazer tudo, tá certo? Deixar ele no meu preto. Ok? Beleza. Matheus, você explicou a linha contínua, mas e a linha pontilhada? Para que serve? Para ativar a linha pontilhada, você clica dentro da sua caixa de texto e eu vou selecionar, por exemplo, aqui o nome Matheus. Ó. Veja que eu fiz aqui uma seleção especializada, então eu quero ali dar um ênfase no nome Matheus. Então vamos supor que eu queira aumentar o tamanho só do nome Matheus, sublinhar e colocar uma fonte vermelha para dar um destaque, por algum motivo. Então é assim que você faz uma edição local. Tem a edição conjunta e a edição local, tá certo? Beleza. Existe aqui um outro botão ainda, tá? Que é esse botão aqui, ó, de limpar toda a formatação. Então, poxa, eu mudei a cor aqui, eu aumentei o tamanho, coloquei um sublinhado, gostaria de retirar essa formatação. Seleciono esse nome e clico aqui nessa borrachinha, ó. Beleza? Ele desfaz toda a formatação que eu fiz. Mas vamos supor que essa formatação estivesse em toda a caixa de texto, né? Então, aumentaram o tamanho, colocaram negrito, sublinhado aqui, colocaram a cor verde. Então, ó, você clica sobre a caixa de texto, linha contínua, e clica sobre a borrachinha. Ó. Ele limpa toda a formatação, beleza? Então, o que eu te ensinei? Mudar a fonte, aumentar a fonte, alguns efeitos que você pode fazer, tá? A questão aqui do espaçamento da letra, a questão aqui da primeira letra maiúscula ou minúscula, a cor da fonte, a como limpar a formatação, a como fazer a formatação completa e a como fazer uma formatação aqui para dar foco em algo. Beleza? Esse aqui foi o grupo fonte. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.